Boa tarde, a paz do Senhor, irmãos, amados e queridos, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, que bom que você veio. Bom, vai ser maravilhoso. Realmente eu estou com uma irritação na minha vista já há alguns dias, né? E hoje pela manhã isso ficou mais irritante ainda, mas eu vou dizer uma coisa para você, gente. Eu decidi que eu vou viver gastando a minha vida servindo ao Senhor. Tem gente que o cara, na época que está no mundo, o cara está mal, está doente, mas ele não deixa de ir para o pagode dele, não deixa de ir para o samba, ele não deixa... Você já viu isso? O cara está mal, mas não deixa de ir para o futebol, você já viu isso? Aí quando está servindo a Deus, qualquer coisinha, o cara... Não, eu posso falar, eu decidi que eu vou gastar a minha vida inteira servindo ao Senhor. Eu vou gastar a minha vida servindo a Deus. E isso eu faço com muito prazer. É uma alegria estar aqui com vocês. E eu tenho algo especial do coração de Deus para ministrar sobre a sua vida. Você quer receber? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Glória a Deus. Quantos encontraram, digam amém. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas por espontaneidade, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores sobre o que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa da glória. Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, pois o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. Ao qual resistis firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor venha trazer sobre nós revelação, entendimento, compreensão da sua palavra. Queremos ser ministrados pelo Senhor e oramos para que o Senhor use a minha vida, fazendo com que eu seja simplesmente um canal, simplesmente um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra. Que o seu nome, Senhor, somente o seu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui em cima desse texto falar sobre um líder que cresce em influência. Liderar é influenciar. Diga comigo, liderar é influenciar. Líderes que são líderes, eles conseguem influenciar pessoas. Líderes que continuam a crescer são líderes que estão continuamente expandindo a sua capacidade de liderança.
Um exemplo disso, de um líder que começa influenciando, expandindo a sua capacidade de liderança, é Josué. Se você avaliar a trajetória e a vida de Josué, ele era um líder que ele influenciava apenas a sua tribo. Israel era dividido pelas 12 tribos, e Josué, ele tinha um nível de influência apenas sobre a sua tribo. Só que ele começa a crescer, e todo líder que é um líder influente, a sua influência cresce. E chega um momento em que o nível de influência de Josué não é mais apenas na sua tribo. Agora, o nível de influência da liderança de Josué é sobre toda a nação. Josué capítulo 1, versículo 16 diz assim, olha: então o povo respondeu a Josué dizendo: tudo que nos ordenastes nós faremos, e aonde quer que nos envie, nós iremos. Olha o nível de influência desse cara, como é que se expandiu. Se você avaliar, quando Josué está no início da sua liderança, ele tem uma palavra sobre a terra de Canaã diferente de 10 espias, e quase ninguém escuta e segue a ele. Mas agora, o nível de liderança de Josué cresceu. E o que diz o texto? O povo dizendo: tudo que você mandar nós fazermos, nós faremos. E aonde você nos mandar ir, nós iremos. Olha como é que cresce. Bom, se nós observarmos, o povo estava precisando um pouco mais lá na frente de se posicionar quanto a uma vida séria com Deus. E aí Josué, lá em Josué capítulo 24, dá aquela declaração que todos começam a responder, que todos falam, né, por diversas vezes. Lá em Josué 24, Josué diz: olha, quanto a vocês, eu não sei o que vocês irão fazer, mas uma coisa eu decido, eu e a minha casa. Isso aqui que eu aprendo aqui nesse texto, que toda influência que chegou ao macro, ela antes foi bem sucedida no micro. Olha como é que o Josué, ele é um cara de autoridade. Para ele influenciar a nação, antes ele já diz assim: olha, vocês, eu não sei qual é a decisão de vocês. Depois ele dá as orientações, mas ele diz antes: olha, eu já influenciei a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda a influência do macro é porque o cara, ele antes foi bem sucedido na influência do micro. Por isso que expande. E aí, se você quer ser um líder que quer crescer, se você quer ser um líder que quer ter grandes conquistas, você precisa ser bem sucedido no micro. Por exemplo, um líder de célula que sonha um dia ser um supervisor e um pastor, ele precisa ser bem sucedido na influência do povo que Deus confiou para ele na sua célula. Um supervisor de setor, um supervisor de área que quer crescer a nível de um pastor e avançar, ele precisa conseguir ser bem sucedido na influência do seu setor, na influência da sua área. Primeiro eu sou bem sucedido no micro, para depois Deus confiar nas minhas mãos o macro. Eu preciso ser influente em um grupo menor, conseguir ser bem sucedido num grupo menor, para Deus confiar nas minhas mãos um grupo maior. E aí talvez você está aqui, é um pastor de igreja, e todo pastor de igreja sonha em ver a sua igreja crescer, se espalhar pelo Brasil, se espalhar pelo exterior, avançar, ganhar multidões. Muito legal isso. Agora, para esse nível de influência, para a sua influência chegar a esse nível macro, antes o pastor precisa conseguir influenciar os seus líderes principais da igreja local. Porque eu só vou conseguir uma influência grande se eu conseguir ser bem sucedido numa influência menor. Bom, talvez você fala bem assim, esteja falando: tudo bem, pastor, já entendi isso. Mas como é que eu faço para que a minha influência seja bem sucedida? Como é que eu faço para eu ser bem sucedido nessa influência micro? Aí é que entra agora o texto que nós lemos em 2 Pedro.
Eu vou dar algumas dicas para você que quer aumentar a sua influência e ser bem sucedido com um grupo que Deus confiou nas suas mãos. Você quer isso? Diga glória a Deus. Bata no seu peito e fala bem assim: manda para mim que é para mim esse negócio. Olha só, o que diz? A primeira coisa que eu quero aqui orientar para você: se você quer crescer por influência, nós precisamos avaliar que não podemos liderar por constrangimento e nem forçar ninguém a isso. A influência não é forçar ninguém. A influência não é constranger as pessoas para que façam algo. Não é assim que eu sou bem sucedido numa influência com uma equipe. O texto que nós lemos aqui em Pedro diz que nós não devemos liderar nem por força e nem por constrangimento. E aí nós às vezes travamos a nossa liderança porque nós queremos obrigar as pessoas ou constranger as pessoas. E aí trava a liderança, não vai mais. A primeira coisa que eu preciso aprender é isso. E se você avaliar a história e a trajetória de Josué, Josué nunca obrigou ninguém a nada. Quando ele estava com os espias, e 2, ele e Caleb, queriam então avançar, e 10 não queriam, ele não obrigou. Ele simplesmente disse: olha, vocês talvez não querem, acham que não vai dar certo, acham que vai dar problema, mas eu acredito que o Senhor vai dar vitória. E aí ele acreditou e continuou firme no posicionamento que Deus havia colocado sobre o coração dele. Mas ele não obrigou ninguém a nada. Liderar é influenciar e não obrigar. Então fala para o vizinho que está do seu lado: para de obrigar as pessoas. Zacarias capítulo 4, versículo 4 diz: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Gente, nem Deus obriga ninguém a nada. Nós precisamos aprender a agir influenciando e não obrigando, motivando e não constrangendo. Diga aleluia. Isaías capítulo 1, versículo 19, olha como é que Deus não obriga ninguém a nada. Ele diz, Isaías 1, 19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, se você quiser. Se você não quiser, fica de boa. É claro que nós queremos ver as pessoas crescerem, queremos ver as pessoas tendo resultado, querendo ver as pessoas envolvidas na obra de Deus. Mas precisamos aprender a frear isso. Eu de vez em quando eu reúno lá a equipe minha de líder e falo: gente, eu não quero ninguém liderando aqui por obrigação. Se você não quer liderar, pode entregar aqui agora. E eu de boa vou continuar te amando, vou continuar orando por você, você é minha ovelha, mas eu não quero ninguém fazendo nada obrigado. Porque o que é obrigado não funciona, não dá certo. Quantos podem dizer amém? Segunda coisa, se eu quero crescer em influência, eu preciso avaliar o meu coração para não liderar com motivação errada. Não dá certo, gente, servir a Deus com motivação errada. Esse texto aqui de 2 Pedro que nós acabamos de ler diz que não devemos liderar também por força, nem por espontaneidade, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. O que é a torpe ganância? É motivação errada. Por que eu estou liderando uma célula? Por que eu quero ver minha célula crescer? Por que eu estou liderando um setor e quero ver crescer? Por que eu estou liderando uma área e quero ver crescer? Por que eu quero ver a minha igreja crescer? Qual é a motivação do meu coração para isso? Tem gente que compete demais. E o cara quer ver o crescimento da sua célula, do seu setor, da sua área. A sua motivação é que ele quer ser o cara. A sua motivação é que ele quer mostrar para os outros que ele pode.
Nós não podemos liderar por motivação errada, sabe por quê? As pessoas, elas percebem isso. As pessoas percebem que você está querendo fazer delas simplesmente um trampolim para você crescer, e não você quer segurar na mão delas para poder dizer, vamos crescer junto. E isso é uma coisa que nós precisamos avaliar toda hora. Como é que está a motivação do meu coração? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero liderar uma célula? Por que eu quero que ela cresça? Por que eu estou lutando para a minha igreja crescer? Por quê? Qual é a motivação do meu coração? Aqui esse texto de Pedro dá todas as características para uma pessoa que quer crescer em influência. Terceiro ensinamento: se eu quero crescer em influência, eu preciso segurar também a minha pressão, meu ímpeto de líder, para poder não ser dominador. Diz lá o texto de Pedro, também não devemos liderar como dominadores. Existem líderes que eles querem dominar as pessoas e seguram as pessoas como se fossem dono delas. Você conhece situações assim? Bota a mão na cabeça e fala, ai. Tem líderes que lideram as pessoas colocando medo. As pessoas, elas permanecem ao lado deles porque tem medo de sair, tem medo de repente, o cara rogar uma praga e essa praga pregar, de rogar uma oração de maldição. Tem gente que não sai debaixo de alguns líderes porque eles morrem de medo. E isso é a prova de que não é liderança de verdade. Por favor, diga para o vizinho que está do seu lado, seja bem-vindo ao treinamento. Dá para continuar falando coisas sérias aqui essa noite, sim ou não? Gente, é impressionante como líderes dominadores, eles tentam ali agarrar as pessoas com uma pressão que é maligna e carnal. São donos e falam, olha, você está proibido de falar com outra pessoa se não falar comigo, hein? Tem gente que se sente tão dono da pessoa, que se a pessoa ela vai buscar o pastor da igreja para falar com o pastor da igreja, o cara que é esse líder dominador fala bem assim, por que você foi direto no pastor e não falou comigo, rapaz? Sou eu que sou teu discipulador, pá? Que é isso? Nós somos donos das pessoas? Não, não somos. Nós não somos donos de ninguém. As ovelhas são do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para poder servir o Senhor Jesus cuidando das ovelhas. O Senhor Jesus estabeleceu um pastor sobre a igreja para poder ali estar direcionando as ovelhas. E todo mundo que é líder, que é discípulo, está aí ajudando o pastor da igreja. Mas ninguém é dono de ninguém. Quantos podem dizer amém? Dominadores são líderes que eles estão treinando e formando, fazendo reuniões e formando pessoas para eles e não para o reino de Deus. Eles não formam para Cristo, eles formam para eles. Eles estão trabalhando, fazendo reunião e tal, e buscando, só que as pessoas eles estão formando para eles, não é para o reino. E aí uma influência assim não expande, não cresce de jeito nenhum, gente. Não avança. Se o Senhor tiver um propósito de enviar um discípulo para um projeto, um liderado para um projeto, alguém Deus quer pegar e usar, pegar o pastor e entra o pastor e fala assim, cara, eu vou ter que tirar esse cara aqui da sua área aqui e jogar lá ele para o outro lado que ele vai servir melhor. Como é que você age quando o seu pastor faz assim? Tem gente que fica irado. Pô, pastor, qual é, pastor? Está tirando minhas pessoas? Está tirando gente de mim? Ué, mas é do reino ou é sua? Quantos estão aí? Digam aleluia. São coisas que nós temos que avaliar constantemente, gente, porque isso pode travar nossa influência. Quanto mais você mostra que você
não é dono de nada, está simplesmente servindo o Senhor, mas Deus confia nas suas mãos, mas Deus envia para você, mas Deus dá. E aí você pega e de repente alguém está precisando ser enviado para um projeto. Não, pastor, envia esse cara aqui. Não, pastor, pode usar aqui. Esse cara aqui é bom demais. Pega. Você vê que os caras que mais crescem são os que mais enviam. Os caras que mais reproduzem são os que mais dão. Fala assim, não sou dono de nada, é o Senhor, cara. Então, se nós queremos crescer em nível de influência, precisamos aprender. Não, nós não somos dominadores. E aí uma outra coisa muito importante que diz aqui nesse texto, olha, se eu quero crescer em influência, vamos ver aqui, versículo 3. Nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo, isso aqui é bom demais, de exemplo ao rebanho. Levanta as duas mãos e fala assim, exemplo para o rebanho. Diga, uau! Que é isso, gente? Se eu quero crescer em influência, eu preciso ser exemplo para os meus liderados. Existe gente que tem a cara de pau de cobrar dos seus discípulos aquilo que ele mesmo não faz. E como é que quer crescer em influência assim? Eu cresço em influência se eu sou exemplo de ser obediente, exemplo de transparência, exemplo de fidelidade, exemplo de quebrantamento, exemplo de intimidade com Deus. Vamos avaliar algumas coisinhas dessas aqui. Tem líder que ele quer que a galera da sua célula, que os seus discípulos sejam obedientes a ele, mas ele não é obediente nem ao seu supervisor e nem ao seu pastor. E aí fica reclamando, ô povo difícil, complicado, esse povo desobediente demais. E você é bonitão, é o quê? Todo mundo diz a Bíblia que a lei da semeadura é infalível e todo mundo colhe aquilo que planta. Se você é uma pessoa que finge ser obediente, você vai ter na sua equipe uma colheita de um monte de gente que finge que te obedece também. Se você é uma pessoa que finge que é transparente, você vai ter na sua equipe um monte de gente que finge que é transparente também. Que a lei da semeadura é infalível. Então precisa ser exemplo. Exemplo de fidelidade. Cara, eu sou fiel e eu quero que Deus construa uma equipe de pessoas fiéis ao meu lado. Olha, eu hoje, lá na minha equipe, né, eu gosto muito de falar porque, assim, a Bíblia diz para dar honra para quem tem honra. O Alex é o meu braço direito da mão. O cara é fiel até o tutano. Agora deixa eu falar. Pensa numa equipe de gente fiel que ele está construindo debaixo dele. Nem o que é fiel a ele ali, cara, até gente que é fiel. Mas por quê? Todo mundo sabe que ele é fiel ao seu pastor. Olha, deixa eu falar uma coisa. As pessoas que te seguem, elas sabem se você é uma pessoa 100% fiel ou se você é 90%, 80% ou 50%. Elas sabem se você é ou se você não é. E a disposição delas seguirem, serem influenciadas por você, depende muito do que elas veem de fidelidade na sua vida, de lealdade na sua vida. Tem outras pessoas que não são tão fiéis e elas vivem reclamando, ô pastor, o povo é muito complicado, esse povo. De vez em quando a gente fala para eles, né? E aí, você, como é que você está nessa característica que você está falando para eles? Como é que você se avalia nisso daí? Então é preciso ser exemplo. Tapinha no ombro do seu irmão, fala bem assim, irmão, vamos ser exemplo. Fala para ele assim, vai lá. Diga aleluia. Olha outra coisa que diz aqui em Pedro. Servindo como exemplo, e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa da glória. Versículo 5. Semelhantes vós, os mais moços, sede sujeitos a mais velhos, e cingivos de toda a humildade um para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça para os humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, olha só essa palavrinha aqui, ao seu tempo, Ele vos exalte. Gente,
Se eu quero crescer em influência, eu preciso ser um líder humilde. Jesus consolida definitivamente, conquista o coração da sua equipe de discípulos quando ele demonstra um grande coração de humildade, indo lá embaixo para lavar os pés dos seus discípulos. Ele demonstra, olha, as pessoas, elas gostam de estar perto e de seguir, de serem influenciadas por gente humilde, gente que é orgulhosa, soberba demais. Não é só Deus que resiste, não, as pessoas também resistem. Você quer ver uma coisa? Você gosta muito de seguir o cara que fica se achando e falando que ele é o cara e tal. Você gosta de ficar perto de gente assim? Gosta? Eu também não. Não é só Deus que resiste ao soberbo, as pessoas também resistem aos soberbos. Agora, quando você está do lado de uma pessoa humilde, cara, o cara sabe tanto, conhece tanta... Cara, mas o cara é tão humilde, tão quebrado. Está aqui, assim. Cara, dá vontade de você sair de perto dele? Dá? Não dá não, cara. Então, como é que eu sou como um líder de uma célula? Como é que eu sou como supervisor de setor? Como é que eu sou como pastor de uma área, pastor de uma igreja? Será que as pessoas veem eu como um cara narizão, em pezão, ou alguém bem humilde, quebrantado? O que às vezes nos trava de ser humilde, sabe o que é? É porque nós estamos muito preocupados como é que vai ficar aqui, sabe? A minha posição, eu não posso ficar tão humilde, senão as pessoas não vão me respeitar muito e tal, e eu preciso de vez em quando me posicionar para as pessoas verem. Não, querido, não precisamos posicionar nada. Quem posiciona, nos posiciona na hora certa, no tempo certo, é Deus. Diz ali, olha, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Ele vos exalte. É no tempo dele. E eu não preciso ficar provando nada para ninguém. Talvez você está saindo atropelando tudo, fazendo que você está querendo provar alguma coisa para alguém que você é alguma coisa. Se você está querendo provar, é porque você não é ainda. Então, simplesmente, haja com humildade, haja com quebrantamento e deixa que no tempo oportuno Ele vos exaltará. Amém? E aí nós crescemos em influência. Avançamos em influência. Moisés foi chamado pela Bíblia de homem mais humilde da terra. Veja quantas pessoas que Moisés conseguiu influenciar, gente. Quantas pessoas que ele conseguiu influenciar. Milhões de pessoas. Por quê? Um cara humilde. Uma das maiores características que eu admiro na vida do pastor Eibe, que é o idealizador da visão do MDA e que assim tem espalhado esse coração de amor, de quebrantamento, de humildade por tantas igrejas e revolucionado tantos trabalhos. Eu admiro demais a característica de humildade do cara. E aí veja quantas multidões que são influenciadas por ele. O líder humilde, ele está sempre abrindo mão em prol da unidade da equipe, em prol da unidade da igreja, em prol da unidade do reino de Deus. O líder que é humilde, ele está sempre querendo pensar no todo, no grupo. E aí esses caras crescem em influência. Porque a equipe fala assim, cara, ele está trabalhando, não é para ele está trabalhando para todo mundo. Nós estamos trabalhando todo mundo junto. Vamos lá, 2 perguntas. Quem aqui tem liderado debaixo de você? Levanta a mão. Eu tenho discípulo liderado da célula. Levanta a mão, levanta a mão. Ok, continua com a mão levantada. Quem aqui tem filho que está debaixo de você? Filho mesmo, levanta a mão também assim. Ok, pode baixar a mão. A primeira pergunta é: se a galera que está debaixo de você fosse dar uma nota com relação à sua humildade, de 1 a 10, qual a nota que eles dariam para você? Bota a mão na sua cabeça assim e fala, ai, ai, ai.
Fala para o vizinho ao lado aí, o que você acha de testar perguntando para eles essa semana, hein? Você tem coragem? Você tem coragem? Fala, ai! Eu lembro que eu fiz uma dessa, Bispo Gil, lá com todos os meus pastores, e aí eu botei os líderes de célula, olha o que eu fiz, botei os líderes de célula todinho para poder avaliar os pastores em alguns itens: humildade, trabalho pela obra, fazer visita às pessoas. Botei os líderes, preocupação com a vida das pessoas para avaliar, dando uma nota e uma 10. E foi muito engraçado que tinha pastor que achava que ele estava arrebentando a boca do balão. Quando foi lendo os resultados, foi só chorando. Que isso, cara? Pois é, gente. Isso é importante. Para formar a equipe é importante. Agora olha outra coisa aqui. Voltando lá para o texto de 2 Pedro. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso aqui é muito importante. Lançando sobre ele toda a vossa o quê? Gente, o que mais eu vejo por aí é líder que está com a cabeça perturbada, ansioso, preocupado, estressado, e a sua equipe está vendo você assim. Como é que você quer levantar uma equipe de líderes cheio de fé, cheio de ousadia, que vão conquistar, que vão somar com você? Como é que você quer influenciar essa galera se eles todas as vezes que olham para você, vê você coçando a cabeça, preocupado, ansioso? É isso que você quer transmitir para a sua equipe de líderes? Não, você é um líder que quer influência. Lança a sua ansiedade sobre o Senhor. Ele tem cuidado de você. Lembra de quando você começou o ministério? Você não tinha nada, rapaz. Você lembra quando você começou uma célula do zero? Você lembra quando você não sabia nada de nada na igreja? Deus tem cuidado de você ou não tem? E por que você hoje fica preocupado demais, ansioso? Está atrapalhando você de crescer em influência com a sua equipe. Toda a equipe quer seguir um líder que ele é confiante no ministério que Deus confiou nas mãos dele. Toda a equipe quer ser influenciada por um líder que é cheio de fé. Toda a equipe quer ser influenciada por um líder que parece que nada está dando certo, mas o cara está de pé dizendo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Agora a galera olha para você, só vê você preocupado, cabisbaixo. Rapaz, é tanto problema na igreja, né? Já saiu aquela família, aquela outra. Só a misericórdia de Deus com a gente aqui, rapaz. Fala, ai! As pessoas jamais serão influenciadas por um líder que vive desesperado de preocupações. Não vão ser influenciadas por um líder que vive desesperado. Precisamos mostrar para os nossos liderados fé, confiança em Deus, mostrar que tudo vai dar certo, porque Deus já operou maravilhas antes, vai operar agora e, se precisar, vai operar amanhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Ele continua sendo Deus. Aleluia. E os caras que vão nos seguir precisam ver isso. Cara, meu líder é um homem de fé, hein? Meu líder é um cara que, aquilo ali é valente. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Quer crescer em influência, então é preciso aprender a ser vigilante. Olhos abertos, para não cair em cilada. Precisamos ficar de olhos abertos, porque um prato de lentilha sendo oferecido para você em um período de desespero pode colocar toda a sua influência e a sua liderança por terra, a perder.
Um prato de lentilha pode colocar tudo por terra. Você está com fome, na hora da sua necessidade, ó, vai tudo embora. Gente, o que eu conheço de líderes que tinham tudo para poder arrebentar a boca do balão e crescer em influência, e não vigiaram. Não vigiaram em uma série de situações. Eu tive líder que não vigiou com a esposa dentro de casa, que o cara dominava, conseguia dominar a esposa. Eu vou falar daqui a pouquinho esposa, eu vou falar do esposo também, pode ficar tranquilo, tá bom, minha irmã? Diga as irmãs aleluia, diga aí aleluia. Então tá bom, depois eu vou te dar uma forra. Mas eu vou te falar, eu conheço líderes que o cara estava dominando a esposa, porque a esposa, ela queria de qualquer jeito travar o ministério do cara. Só para poder a gente saber aqui, interagir. Você já viu situação de esposa que queria atrapalhar o ministério do cara? Você já viu? Levanta a mão e fala, ai. Você viu mesmo, né? Então tá bom. E o cara ali dominando, só que chegou uma hora que o cara não vigiou. E a esposa foi lá e dominou a situação, travou, o cara perdeu o ministério. Porque não vigiou. Eu já vi gente que perdeu o ministério, a esposa era uma grande ajudadora, a esposa segurando a onda do cara, segurando. Porque tem homem que não funciona se a mulher não estiver segurando a onda dele. Você conhece isso, irmãs? Diga aleluia! Só que uma hora, essa mulher não vigiou. Não quero mais saber de nada. Perdeu ele e perdeu ela. Nível de influência zero. Então eu preciso ser vigilante em algumas coisas. Olha, existe uma área da sua vida que é uma área onde o diabo sabe que é a sua fraqueza. E se você não trabalhar vigilante nessa área, é exatamente nessa área que ele pode roubar todo o nível de influência que você está construindo. Coisas que você está tentando construir há 10, 15, 20 anos, pode ser perdido em uma semana. Cara, eu preciso ficar vigilante e falar assim, não vou dar bobeira. Eu não vou dar bobeira nessa área, eu sei qual é a área. Você sabe qual é a sua área de fraqueza, qual é a área onde o inimigo pode entrar? Eu sei a minha, você tem que saber a sua. Tem que saber, cara, eu não posso deixar um projeto que eu estou construindo de influência ir para o beleléu, eu não posso deixar. E ali Pedro fala, olha, vigia. Leva anos para você construir um bom nível de influência. Mas em um dia você perde o nível de influência todo que conquistou em anos. Em anos, se você não vigiar. Em um dia perde tudo. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos, aqui é fantástico. Resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos, aonde? No mundo. Se eu quero que o meu nível de influência cresça, eu preciso me manter firme em Deus, agradecendo a Deus pelas coisas boas que estão acontecendo, porque luta todo mundo está enfrentando, adversidade, tem gente que está enfrentando muito pior, perseguições no mundo, tem gente que está passando coisa que nós não sabemos nem a metade aqui no Brasil, e a gente fica reclamando. E aí para o meu nível de influência aumentar, eu preciso saber, cara, eu vou ser grato a Deus pelo que está dando certo. Eu vou agradecer a Deus pelas coisas que estão funcionando. Sabe por causa de quê? Tem gente que está passando, olha, situação muito mais complicada que a minha. Tem gente que está passando perseguição e eu não sei nem o que é a metade da perseguição que eles estão passando. E hoje eu estou reclamando de perseguição. Tem gente que está passando por situação de não ter ajudador quase que nenhum. E eu tenho uma meia dúzia de gente lá que está meio fraca, que a culpa é minha mesma, e estou reclamando desses caras. Então falar, eu vou dar graças a Deus pelaquela meia dúzia capenga, que eu vou fazer eles andar com as duas pernas, correr, pular e arrebentar a boca do balão. Diga aleluia. Tem gente que não tem ninguém para ajudar. Você ainda tem uma meia dúzia lá. A meia dúzia da capenga por quê? Cara, eu preciso melhorar minha influência, preciso melhorar meu exemplo. Agora, eu gosto demais desse versículo de número 10. Olha só.
E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Diga comigo: aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Se você fizer tudo certinho, Deus vai aperfeiçoando você. Deus vai confirmando o seu ministério como líder na casa de Deus, como líder que vai expandir, como líder que vai crescer. E depois disso daí, diz aqui no último, que Deus, Ele vai fazer o quê? Ele vai fortalecer o seu nível de liderança, ou seja, estabelecer um nível de influência amplo, de modo que as pessoas vão olhar para você e vão respeitar você como um líder que cresceu em influência, tem uma história de influência construída com suor, com busca, com humildade, com quebrantamento, com lágrima, com oração, com exemplo, com fé. Ele mesmo vai se encarregar de fazer isso. Mas Ele vai fazer isso se eu fizer a minha parte. Deixa eu concluir aqui essa palavra aqui, dizendo para você uma coisa. É preciso você buscar crescer o seu nível de influência nesse ano 2017. E se você quer crescer o nível de influência do lado de fora, você vai precisar de crescer como líder do lado de dentro. Bate no peito e diga: cara, eu tenho que crescer aqui dentro. Tem que crescer aqui dentro. E como é crescer aqui dentro? É ser mais humilde, é ser mais exemplo, é ser mais um homem de fé, não ficar aí muito cabisbaixo para os outros ficar com autopiedade de você. É você mostrar que você é guerreiro, é você mostrar que você é guerreira. E aí o seu nível de influência vai aumentar. Pastor, eu quero crescer na influência. Fica de pé, vamos orar. O Ministério do Louvor vem aqui para nós cantarmos uma canção. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado aí, dá. Junta aí o corredor. Dá uma balangada assim nesse irmão. Fala bem assim: meu irmão, eu quero ver você arrebentar a boca do balão. Você vai influenciar aquela galera e nós vamos crescer. Tudo vai dar certo. Vai ser só vitória. Amém ou não amém? De mão dada aí, eu quero orar por você. Na hora que eu orar por você, você vai sentir unção de Deus renovadora na sua vida. Você vai transferir essa unção para o irmão da frente, para o irmão do lado direito, do lado esquerdo. E eu quero declarar que você vai receber uma unção de influência para influenciar multidões, para as pessoas que estiverem ao seu lado. Elas irão entregar o coração delas nas suas mãos, para somar com os projetos que Deus está te confiando. Amém? Oh, meu Pai, clamamos agora como igreja, Senhor. Derrama agora uma unção de influência nesse lugar. Líderes que irão influenciar multidões, líderes que irão expandir a sua influência. Ó Deus, da célula para a área, ó Deus, da célula para o setor. Igrejas irão, ó Deus amado, ser plantadas através do nível de influência. O Brasil vai ser impactado através do nível de influência, Pai. Renova as forças desse homem, renova as forças dessa mulher. Rabaxê, carabandarabaxabara. Oh, meu Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos ver, Senhor amado, a igreja local avançando, as células avançando. Oh, Deus amado, é hora do teu reino expandir nessa terra, Senhor. Por isso levanta líderes influentes, Pai. Oh, rabaxê, carabarabarabarabarabaxê, carabás. Aleluia. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus e vamos cantar um pedaço dessa canção. Com as mãos pro alto, vamos adorar. Te encontro